Olá, meus amigos, minhas amigas, professor Ivânio por aqui, bem-vindos e bem-vindas a mais um Game Educar Podcast, que é o podcast da gamificação na educação. Eu já disse, mas não custa repetir, eu sou Ivânio, seu professor online de gamificação na educação, e esse podcast tem um objetivo só: compartilhar conhecimentos meus, da minha experiência com gamificação na educação e também dos nossos convidados, das nossas convidadas, e hoje tem uma convidada e eu já vou adiantar o tema que nós vamos elaborar com ela hoje. Você já deve ter visto vários filmes na sessão da tarde com aquela criançada que sai lá das escolas das cidades e vai passar alguns dias, normalmente 5 dias, uma semana, 10 dias, num acampamento muito maneiro, no meio do mato, fazer outras experiências. E aquele filme todo parece que se passa numa grande gincana. E a criançada esquece da vida, esquece dos pais, esquece de tudo e vive uma experiência maravilhosa. Pois a nossa convidada de hoje foi participar de um acampamento, assim, nos Estados Unidos e vai compartilhar com a gente como é que é, não lá nos filmes, mas na vida real, esse tipo de experiência gamificada com crianças, adolescentes e jovens. Então, não sai daí porque vai ser top das galáxias esse nosso encontro hoje com a Prof. Andressa. Antes, eu quero dizer para vocês, além desse podcast, nós temos programação semanal, de segunda a sexta, sobre gamificação na educação, que você pode ver ao vivo, ouvir, ou depois, que está sempre disponível em todas as nossas redes. Então, para você saber o que rola a semana inteira, nossa vinhetinha, eu volto já com a nossa convidada. Fica aí. Você quer saber tudo sobre como a gamificação na educação pode transformar suas aulas? Então acompanhe a programação semanal da comunidade Game Educar. Segunda-feira, live locomotiva. Como professores podem usar as redes sociais para decolar suas carreiras usando a gamificação na educação como diferencial. Terça-feira, Game Educar Podcast, com perguntas e respostas sobre o uso correto da gamificação na educação. Todas as suas dúvidas respondidas sem enrolação e com muito bom humor. Afinal, quem disse que aprender não pode ser divertido? Quarta-feira, programa Gamificação Passo a Passo. Só gamificações que não precisam de tecnologia ou internet e que fazem seus alunos aprenderem qualquer conteúdo em qualquer matéria. Para quem achava que só era possível gamificar online, se prepara. Quinta-feira, aulão da comunidade Game Educar. O jeito certo de dar aulas leves e dinâmicas usando a gamificação você acessa aqui. Para que aprender sozinho se você pode fazer isso na primeira comunidade de game educadores do Brasil? Sexta-feira, nesse Game Educar Podcast, tem uma análise detalhada de uma gamificação para ser inserida nas aulas que você já tem planejadas. Cada podcast desse você ganha 1 ano de aprendizagem, porque é informação privilegiada que ninguém está revelando na internet. Não perca! Tudo isso disponível gratuitamente no YouTube, no Facebook, no Instagram, no LinkedIn e nas plataformas de podcast. Inscreva-se, curta, siga e compartilhe nosso conteúdo. Muito bem, não custa repetir, né? Curta, compartilhe, porque aqui é de graça, você pode dar de graça também. Pega o link dessa live, pega o link desse podcast e compartilha nas suas redes sociais com os teus amigos, amigas, colegas de faculdade, de escola, para que cada vez mais a gente consiga gamificar a educação no Brasil. Sem delongas, vamos fazer a nossa acolhida aqui, a nossa amiga, que já é de casa, aliás, quem já é da comunidade Gamificar já sabe, que a Andressa já compartilhou com a gente coisa bacaníssima lá na comunidade Game Educar. Se você não é da comunidade Game Educar, só lamento para você, porque a live dela e os bônus que ela deu para a comunidade são de acesso restrito hoje. Se você quiser saber mais, sempre acompanhando os nossos podcasts e lives, tem o link para você entrar na fila da comunidade Game Educar. A gente avisa você quando abrir vagas. Oi, Andressa, tudo bem contigo? Olá, tudo bem? Sim, e você? Bem, bem-vinda à Easy Class. Só para dizer, a Andressa é uma prof que gamifica. Óbvio, senão ela não estaria no Game Educar Podcast. E ela faz umas coisas muito legais também no PowerPoint. Mas isso é prosa para um outro podcast, né, Andressa? Acho que vale a pena a gente falar também sobre um dia sobre PowerPoint no uso da gamificação através do PowerPoint, Claro. né? Mas hoje a Andressa vai contar de uma experiência muito massa. Andressa, conta como é que se chama essa experiência? Essa é a primeira pergunta, inclusive. Como é que se chama lá nos Estados Unidos essa experiência de ir para o meio do mato, viver uma experiência tipo gincana,
que é uma experiência totalmente gamificada que você me contou aquele outro dia, daquela outra live, né, para a comunidade. Como é que eles chamam isso lá? Em que momento que isso acontece do ano? E isso é culturalmente bem espalhado pelos Estados Unidos mesmo? Ou isso é a impressão dos filmes da Sessão da Tarde que a gente tem? Boi, então, isso é totalmente americano, na verdade, não só nos Estados Unidos, mas também é bem difundido no Canadá, mas isso é a cultura americana pura. Pouco importa se eles são da Califórnia, de Nova York, da Flórida. Isso é ser americano para eles, porque assim, diferente daqui do Brasil, que quando as crianças estão de férias, os pais continuam a trabalhar aqui também. Mas o que a gente costuma fazer, né? As crianças de férias a gente precisa trabalhar. Ou a gente deixa as crianças com algum parente, ou aqui até tem, eu lembro quando eu era criança, eu cheguei aí nesses acampamentos de escola, mas era assim, 3, 4 dias, algo bem rápido, para um final de semana, algo assim, mais para uma diversão mesmo. Agora lá não, os pais continuam a trabalhar, porque o sistema deles em relação ao trabalho é totalmente diferente do nosso. Eles são um povo focado, né, no trabalho. Então, não estou falando que a gente não é, mas é que a estrutura é diferente. Então, eles deixam essas crianças no acampamento, porque lá eles não têm esse hábito de deixar com parente, ou com vizinho, ou com alguém para cuidar enquanto eles não podem. Porque também vão estar trabalhando, né? A galera que poderia cuidar ou que vai estar no trampo também. Sim, e aqui às vezes o que eu vejo também, pelo menos quando eu era criança, meu pai ele tentava tirar férias junto comigo, né? Junto com o meu período escolar de férias. E lá não, eles não tiram um mês de férias, isso não existe, é luxo, assim, em casos extremos. Eles costumam tirar uma semana, 15 dias no máximo, eles tiram espaçados também. Então, é uma cultura bem diferente da nossa em relação a essa questão das férias escolares. Então, quando você é criança, você costuma ir para o acampamento, porque você não vai trabalhar tudo mais, e você passa lá 15 dias ou um mês, porque o acampamento ele tudo funciona isso, Andressa? Tudo isso? 15 dias a um mês no acampamento? Mês. Nossa, eu achei que era tipo uma semana, assim, que eu já achava demais quase. Mas 15 dias a um mês. Sim. Com muita gente, né? É o período de férias. Os pais literalmente, filho, você está de férias, beijo, tchau. Pode ficar aí. Volto te buscar mês que vem. Exatamente. Porque o programa do acampamento ele é de 15 dias. Mas você pode renovar para o próximo mês. A gente chama de Summer Camp, que é o acampamento de verão. O período do acampamento de verão é de 2 meses, na verdade. Porque alguns pais colocam os filhos para depois e tudo mais. Mas é bem comum as crianças ou ficarem 15 dias ou um mês. Eu me lembro, nenhuma criança ficou 2 meses, porque coitada. 2 meses é bastante. Mas com os picutinhos, que foi com quem mais eu trabalhei, eles ficavam um mês lá. Mas eles são day camp, que a gente chama. Eles ficam o dia inteiro com a gente. E de noite, os pais, depois do trabalho, eles vão buscar, porque eles são muito pequenininhos, eles têm 4, 6 anos. Não dá para você deixar um mês longe de casa, mas eles ficam... Os pais só buscam, eles deixam antes do trabalho e buscam na hora que eles terminam o trabalho, mas eles passam... Então, são 2 experiências de vivência, uma de passar o dia inteiro com os amiguinhos lá na curtição, jogando, brincando, experimentando outras coisas diferentes, e outro que fica mais imerso, vamos dizer assim, do adolescente para cima, fica imerso 15 dias. Nem chega a ser adolescente, a partir dos 8 anos, 8, 9 anos, você já fica 15 dias. Diretão. Você pode já ficar 15 dias lá. Uau! Então, atendido por profissionais, eu imagino, desse tipo assim, pedagogos, bombeiros, salva-vidas, porque tem de tudo lá, né? Tem. O que acontece lá? Na verdade, não tem tanto essa estrutura nesse sentido de profissionais, assim, de alto gabarito. Porque o próprio acampamento tem uma estrutura de retroalimentação em relação a funcionários, que eu acho isso incrível. Eles são muito inteligentes nisso. O que acontece lá? A criança ela começa a ir com 4 anos de idade. E ela começa a viver aquilo. Ela espera o ano inteiro para ir para o acampamento. Eles curtem ir para o acampamento. Curte muito. Eles amam. Assim, a gente tem histórias assim incríveis. Eles realmente amam. Eu fiquei num acampamento
mais ou menos próximo de Nova York, mas como eu convivi com bastante americanos que vieram de outros acampamentos, eles relataram que era bem similar esse sentimento, sabe? Uhum. Tanto na Califórnia, Flórida, Texas, é uma coisa bem, assim, intensa. Uhum. E assim, o acampamento é lindo, gente. É um resort, é uma coisa maravilhosa. Não tem como você não querer ficar lá. É assim, é maravilhoso mesmo, sabe? Então, Uhum. realmente você vai querer viver aquele momento. E assim, as crianças, elas ficam lá, pequenininha, né? Só vai e volta Uhum. ali bonitinho, e elas começam a viver aquela cultura, porque além do acampamento, eles criam uma cultura. As crianças vivem essa cultura. E elas Uhum. vão até os 17 anos lá. Então, elas têm todo Todo esse ano. todo ano. Nossa, 12, raro. então é de 12 a 13 anos indo para o mesmo lugar em períodos de férias, inverno, normalmente verão, né? Summer Camp, então sempre no verão. Sim, Sempre no verão. sim. São Uau. raras exceções que não voltam. E Uhum. também, durante o acampamento, ele fica aberto o ano inteiro. Então, Uhum. alguns períodos, algumas datas festivas, as famílias costumam ir lá. Não vai... por exemplo, tem acho que o dia do trabalho. Eles também têm o dia do trabalho, tem o dia dos soldados. Tem alguns dias especiais Uhum. que as famílias alugam para o final de semana Tiram o final de semana e ficam lá. e ficam lá. Então, eles têm o hábito de ir para o acampamento, sabe? Tem Uhum. casos, a gente conhece de crianças que foram crescendo, aí quando chegaram aos 17 anos, começaram a se apaixonar, casaram, depois, né? Porque Muitas eles viram que histórias de pode ficar... conexão, porque começa a conviver todo Sim, ano, todo ano, todo ano. Tem sim. gurizada que, tipo, vai para lá e depois vai trampar lá, que tu estava dizendo isso, vai Sim, sim. trabalhar no acampamento, arruma um emprego lá. Acontece isso, essa parte da retroalimentação que eu acho incrível, porque o que Uhum. acontece? Você está indo lá e vai criando a cultura. Aí, conforme você vai crescendo, os desafios vão mudando. Porque você tem Uhum. desafios lá dentro. Não é só ir e achar que você está no Eu ia resort. te perguntar isso, e dizer, porque a galera já está sacando isso. Olha, passar 15 dias, 30 dias, ó, 3 dias, legal, tá todo mundo ali, um monte de história para contar, um monte de gente nova para a gente ver, porque vai chegando gente nova também. Uhum. Agora, 15 dias com crianças, adolescentes e jovens, tem que ser muito criativo. A gamificação é um instrumento deles para fazer isso? Essa é a pergunta importante desse podcast. Eles usam gamificação o tempo todo, vamos dizer assim? 24 horas, para tudo. vinte e quatro Assim, a horas. gamificação, ela não é uma ferramenta, ela é a cultura. É a lógica do É a acampamento. lógica do acampamento. Sem isso, o acampamento não funciona. Ele não Eu existe, ele imagino. não se retroalimenta. Ó, Ele é para um a pouquinho, para um pouquinho. Gente, estrutura. ó, o que os prof, Andressa, o que os prof mais me perguntam quando eles conhecem a gamificação, quando eles gostam de gamificação, eles fazem uma pergunta que agora eu também consigo entender, você já está introduzindo isso, mas eu dei essa parada só para que a gente deixe claro isso. Os professores me perguntam assim, Ivânio, gostei, dei a aula, foi legal. Eu posso usar todo dia? Essa é uma pergunta recorrente, assim, da galera que se aproxima de mim, eu aqui, na comunidade Game do Cara, a pergunta é, eu respondia, dizendo, sabe o que, só de sacanagem, eu dizia assim, você consegue dar uma aula expositiva todo dia? E as pessoas dizem, eu poderia, né, dar aulas expositivas todos os dias, sem participação nenhuma dos alunos. Aliás, até a década de 70, eu imagino que as aulas no mundo eram dadas assim, né? O professor não estava nem aí se o aluno estava gostando, não estava gostando, ele tinha o conteúdo, ele era o sabedor de tudo, ele ia lá dar todas as aulas, todos os anos, expositivo. E aí, quando a gente descobre uma coisa legal, que os alunos participam, aprendem, aí o professor fica na dúvida. Ué, funcionou. Eles aprenderam, eles gostaram, eles curtiram. Será que eu posso fazer amanhã de novo? Mas, gente, que pergunta burra é essa? Professores, professoras, se funcionou, por que tu vai parar? É que nem quando você começar a fazer uma dieta, aí você faz uma semana e emagrece 2 quilos. Ah, não, vou parar semana que vem, vai que eu emagreça mais 2. Não tem lógica isso. Então, conta agora, continua. É só para cair a ficha. Agora eu empurrei a ficha de uma vez por todas. Se você quiser dar aula gamificada todo dia, você pode. Mas claro que eu pressuponho, né, Andressa, que um professor é uma pessoa inteligente. Então, ele vai olhar, os alunos começarem a enjoar, dá uma paradinha, muda a metodologia. Já tem estudos mostrando que a gamificação funciona bem articulada com outras estratégias. Então, pode sim ser todo dia? Pode, mas você tem que saber dosar. Porque tudo que, assim, açúcar é uma delícia, mas come todo dia umas 2, 3 colheradas para você, você também vai enjoar.
Então, eu acho que eles devem ter sacado já isso e devem ter as medidas, né, Andressa? Eu acho que eles têm um processo muito bem estruturado. E o que eu percebo lá, o foco deles principal, não é a criança, o adolescente tá se divertindo a todo momento. O foco deles não é diversão a todo momento, não é diversão a todo custo. Quando você coloca gamificação como diversão a todo custo, você limita a sua experiência. Então, acho que por isso que dá certo, porque eles têm consciência disso, que não é diversão a todo custo. Não, vai ser divertido? Sim, mas vai ser a consequência do processo, não vai ser o que a gente está buscando. Então, eu acho que o foco deles, maior mesmo, é no engajamento, é realmente incentivar o aluno, o campista, fazer o que ele tem que fazer. E lá, se E o que ele tem que fazer lá no acampamento? Isso. foge do controle. A gente não tem condições de cuidar um a um, porque dentro desse acampamento, a gente, se eu não me engano, nós éramos em 160 funcionários. Uau. E tinha 600 crianças. Meu Senhor. Imagina, é uma escola mediana para pequena, né? Mas é impossível a gente controlar a força um a um. Eles têm que querer fazer. Tem que ser voluntário deles. Senão, não funciona. Eu fiquei lá 4 meses. Nos 4 meses que a gente ficou, a gente teve um problema. Uma criança problema, porque ela já vinha de uma família problemática, já tinha todo um histórico problemático, que ela não se adaptou à realidade do acampamento, porque ela já tinha toda uma questão. Mas não foi porque... Foi simplesmente ela não se adaptou àquele momento. Mas pensa, uma de mais de 600 crianças, não tem como dizer que não dá certo. Sim, perfeito. É claro que vai ter algumas pessoas que vão ter dificuldade para se adaptar. Foi o primeiro ano dela. Era uma criança que não era americana. Se eu não me engano, acho que ela era uma criança que veio de refúgio, alguma coisa assim. Então, ela tem todo um precedente ali que deixa as coisas um pouco mais... Mas 1 em 600 é nada, né, Andressa? Literalmente, nada. É nada. E aí me vem uma pergunta, assim, dessa experiência. Eles gostam ou eles entram no fluxo da gamificação? Porque é interessante, né? Uma coisa é você curtir o que está rolando, o que está sendo proposto. Outra coisa é você, bom, já que eu estou aqui, eu vou ter que viver isso por 30 dias, por 15 dias, eu entro num fluxo. Qual a tua percepção sobre essa experiência? O que eu percebi? Assim, quando é o primeiro ano, assusta, porque é algo totalmente diferente da realidade. Então, muitas crianças no primeiro dia, elas ficam meio sem entender, elas ficam um pouco, peraí, como assim? Tudo pode ser legal? Como assim? Tudo pode ser legal de fazer, interessante? Elas ficam meio tipo, mas qual que é a finalidade? Eles estão tentando me enganar aqui. É normal, no primeiro dia, as crianças novas. Mas com o tempo elas vão se acostumando e vendo que aquela é a realidade, elas falam, não, gostei, pô, quero isso daqui o ano que vem de novo. Então, o último dia é uma choradeira, gente. Imagina. Que a gente tem que se segurar, porque, assim, é uma choradeira, ninguém quer ir embora. Eles queriam ficar. Eles querem ficar. E, assim, como eu falei, eles criam uma cultura onde você se sente bem. E eles criam uma cultura de pertencimento, que eu acho que é a coisa mais forte. Então, lá, as crianças, elas podem ser quem elas quiserem ser, elas podem se mostrar como elas são, todo mundo respeita, tem todo um treinamento por parte do acampamento com os funcionários para trabalhar isso. Então, assim, as crianças realmente, elas se sentem livres dentro do acampamento, de toda a cultura que é empregada. Quem que não vai querer poder ser quem você é? Mas, claro, ali respeitando, né, o próximo e tudo mais. Então, assim, é um lugar que elas se sentem elas mesmas. E isso é muito legal. Elas criam uma comunidade. Então, elas voltam, tanto como eu falei, é difícil crianças que não voltam. As crianças começam a ir com 4 anos de idade. Muitos casos continuam indo. Acho que normalmente só não continuam quando os pais mudam e acaba tendo um outro acampamento mais perto da nova residência e tudo mais, porque tem muitos acampamentos lá. Mas eles tentam manter. Tanto que as famílias, avós, pais, mesmo depois que eles não podem mais participar do Summer Camp, eles continuam indo como famílias. Eles doam milhares de dólares para o acampamento. O acampamento
que eu fui, ele é sem fins lucrativos. Certo. Nós, como funcionário, a gente recebe salário, todo mundo recebe Claro. salário, mas o acampamento em si não tem Não era uma fins. empresa, era Não é uma uma instituição filantrópica. Eles têm alguns planos, por Aham. exemplo, se a gente precisa de uma cabana nova, nossa cabana tá meio ruimzinha. Famílias vão lá, famílias normais. Ah, não, a gente vai construir a cabana. Eles dão dinheiro e no outro dia eles estão lá junto com o pedreiro, com não sei quem, Ajudando estão a erguendo, construir. a comunidade está erguendo a Que cabana. coisa linda, olha Então, só. assim, é realmente um senso de comunidade. Eu acho que isso que faz a diferença. E o que é legal ali? Eles têm todo a questão de progressão. Então, quando você tem de 4 a 8, você é day camp. Então, você tem a sua música, você tem a sua dança do day camp, você tem a sua rotina do day camp. Aí, quando você está ali com 8 anos, você sabe que você vai virar para outra... Eles chamam de vila, né? Você vai para outra vila, você vai poder dormir no acampamento. Então, aí eles têm camiseta de identificação, é outra camiseta que você veste. Aí, eu acho que dos 8 aos 10, eles são separados. Meninas é uma vila e os meninos são outro. Eu acho que é isso, dos 8 aos 13, mais ou menos, eu acredito. Aí, eles vão para vilas diferentes, eles têm, de novo, novos gritos de guerra, novos hábitos, novos desafios, condizente com a realidade ali, com a idade deles. E depois eles vão ali para os 14, 13, 15 anos, eles vão para uma vila mais radical, onde eles vão fazer desafios de caiaque, de bicicleta, vão fazer viagens curtas de caiaque e tudo mais. É um outro rolê super radical, que essa fase tem muita energia, eles gostam disso. Aí, dos 15 aos 16, vai para uma vila que eles chamam Vila de Liderança, onde essas crianças vão ter outro tipo de desafio, porque eles já estão mais velhos. Eles vão começar a trabalhar, eles vão começar a pensar em faculdade. Então, todo o preparo ali é para eles se amadurecerem como líderes, como pessoas. Então, isso é muito legal, porque realmente o acampamento vai preparando as crianças para a vida, vai tendo pequenos desafios que vão aumentando conforme a faixa etária. Aí, esse pessoal do grupo de liderança, depois, se eles quiserem, eles podem fazer um acampamento especial para virar staff, que é para virar funcionário no próximo ano. Então, eles aproveitam que a pessoa já tem todo o conhecimento da cultura por anos, porque, assim, era muito engraçado. Tinha coisa que eu tinha acabado de chegar e eu não sabia, eu perguntava para uma criança de 8 anos, ela sabia me explicar perfeitamente por que eu estava fazendo aquilo. Eu só estava lá. Então, às vezes, mas por que a gente está fazendo isso? Porque fazia uma semana que eu estava lá. Ela fazia 4 anos que ela ia lá. Então, ela me explicava perfeitamente. Então, eles tinham conhecimento do porquê de tudo. Então, aí, quando eles chegam ali nos 17 anos, eles passam por essa vila, que é uma vila de treinamento para eles virarem funcionários no ano seguinte, se eles quiserem. Então, eles vão ajudar nós, que somos funcionários, a cuidar dos menorzinhos, dão responsabilidade de funcionário para eles dentro do que pode, né? Claro, né? Sem... Então, e eles voltam, a grande maioria volta porque quer trabalhar e quer continuar vivendo aquela comunidade, sabe? Então, isso é muito legal, porque realmente a gente vê que as crianças, os pais mandam, não só para eles estarem em um lugar gostoso, seguro e se divertindo, mas eles veem o amadurecimento das crianças. E assim, são pequenas coisas, do tipo, uma criança tá de 4 anos, ela leva um brinquedo. Ela leva um ursinho que ela não desgruda. Aí chega uma hora que ela quer brincar e ela não quer mais ficar carregando o ursinho. Só que nós, funcionários, não podemos carregar o ursinho para ela. Ou ela deixa num canto e fica meio de olho que tá ali para ela pegar depois, ou ela vai ter que ficar carregando aquilo o dia inteiro, porque ela trouxe a responsabilidade dela cuidar. Nós não carregamos nada, mochila. Mas eu não aguento, tá muito pesado. Então, porque trouxe bastante coisa, só trouxe a mãe falou para trazer. Então, é totalmente independente. É uma reflexão pela própria experiência também, quer dizer, o processo de aprendizado, ele é intrínseco à própria experiência, nesse sentido, né? Quer dizer, eu já curto ir para um camping, com certeza a criançada curte a ideia de um camping de verão, e ainda chega lá, faz uma imersão no espaço totalmente gamificado, 24 horas por dia, todos os dias da semana, por um período, vou chamar,
de médio longo, 15 a 30 dias, com certeza isso introjeta uma série de aprendizagens diárias, tipo, desde arrumar cama, tomar café, me cuidar das minhas coisas, como que eu me relaciono com esse grupo onde eu estou inserido, porque com certeza pode ter um coleguinha de escola, como não, vai vir gente, tipo, da cidade toda que eu vou poder conhecer. Então, é uma experiência, uma imersão, vou chamar aqui de um círculo mágico, que é o camping, que me ensina um monte de coisa, embora não seja uma escola, é por aí? Totalmente. Os acampamentos, eles costumam ficar em cidades pequenas, então vem crianças de várias cidades grandes, de cidades médias, ou das cidades pequenas mesmo. Então, é bem cultural nesse sentido também. E o legal, como eu disse, o acampamento tem 160 funcionários e 600 crianças. Não tem como a gente fazer tudo por elas. Então, quem arruma a cama? É elas. Quem limpa o banheiro que elas sujam? Não é tipo, estou me limpando, é limpar o banheiro, elas limpam. Quem que ali ajuda a comida, elas não fazem por questão, né, de segurança. Mas assim, quem que lava os pratos são elas. Quem que vai lá pegar os pratos que estão na cozinha são elas. Quem que vai lá pegar a água, se servir, porque tem umas garrafas d'água, são elas. Então, elas fazem tudo para elas. E isso conta, isso é de um jeito tão gamificado, tão legal, que você quer fazer. Você não quer ficar de fora daquilo. Você não quer ser o chatolino que tá lá, não vou arrumar minha cama. Não, você quer falar, olha, eu arrumei minha cama primeiro, olha, eu terminei, olha, minha cama tá muito massa. Então, tipo, é de um jeito tão legal que você quer fazer parte daquilo. Não tem relógio no acampamento, eles não têm noção de tempo, é tipo um Big Brother. A gente tem relógio, mas a gente só pode ter relógio que não é... Não mostra os ponteiros nem a hora. Coisas, só para ver, ó, a gente não tem acesso ao celular enquanto a gente está trabalhando, nada de tecnologia, é proibido. E as crianças não podem ter em momento nenhum. Então, a gente fica sabendo as coisas, é tão gamificado que o time para fazer as coisas, o tempo, é por códigos, é por música. A gente sabe que essa música é de acordar, então bora acordar. Tocou uma outra coisa, 3 minutos para sair da cabana. Então, você tem 3 minutos para terminar de fazer o que você está fazendo. Aí eles vão para uma capela, né? Porque era um acampamento do IMCA, que tem uma questão religiosa, né? Eles não trabalham uma religião em si, mas eles têm essa questão. Aí, cada semana é um que vai fazer a apresentação de alguma reflexão, eles estudam, eles estruturam junto, porque eles não querem passar vergonha na frente dos demais. Tudo é gamificado. Quem que vai pegar os pratos hoje? É a vila tal. Então, eles começam a cantar música, porque eles já sabem que é a hora de pegar os pratos. Essa parte é meio High School Musical. Tudo eles cantam música. É hora de pegar prato, tem música. É hora de lavar prato, tem música. É hora de limpar o chão, tem música para tudo. E eles adoram, porque tipo, é muito contagiante. Motivador, contagiante isso. Contagiante. Você não quer ser o chatão que fica lá, não vou limpar o chão, deixa ele. Não, você quer estar ali fazendo a bagunça junto. Eu fico tentando imaginar, Andressa, isso transpondo para um espaço de escola, universidade, que coisa mais. Imagine os alunos chorando para não querer ir embora. Tipo assim, que aula é essa, né, que faria um aluno dizer, não, eu quero ficar aqui, eu quero ficar mais aqui, sabe? Então, veja, a potência aí está nessa experiência onde faz a gente desejar estar, né? E quando eu experiencio aquilo, eu digo, não, cara, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero estar, né, você disse. E uma coisa que me marcou muito que você disse é impossível controlar a força. E eu diria mais, sabe, Andressa, é impossível controlar 600 e já está provado que 20 também não dá para controlar. Né? Se uma sala de aula normal, entre 20 e 30, 40, também não adianta querer, porque a força, ela tensiona desnecessariamente, né? Em vez de a gente pensar uma estratégia onde eu gero essa conexão, que eles já conseguiram maturar, eu tento forçar, porque o que é? É mais fácil mandar do que pensar. Me parece que esse é o movimento. Quando eu começo a pensar, e aqui tem uma pergunta para você sintonizar nesse sentido. Para eles lá, hoje é fácil. Você usa a gamificação também nas suas aulas de inglês, nas suas experiências pedagógicas. É fácil gamificar ou é difícil gamificar? Como é que se vê isso? Os profs me perguntam direto isso, né? Eu acho legal, mas diga, fale sobre isso, sabe? Porque às vezes o pessoal fica pensando,
Eu acho até que poderia fazer, mas é muito difícil. Às vezes nunca fez, né? Como é que é O que isso? eu acho que é bem feito lá, porque assim, gente, só para vocês terem ideia, esse acampamento, ele existe desde 1901. Eles começaram a gamificar desde 1901. Então, não é algo novo. Talvez eles não usavam esse termo, porque não existia. Mas eles usavam essa estratégia há muito, muito tempo. Está dando muito tempo certo. Eu acho que o que eles fazem bem feito, que é o que eu tento fazer nas minhas aulas, você entrou no jogo, ali, você entrou nessa ideia de gamificação, mantém. Não fica com essa de, vamos fazer assim desse jeito, amanhã faz de outro jeitinho, e não sei o quê. Segue, compra o que você está fazendo, sabe? E é isso que eu acho que eles... Tudo bem você, aos poucos, mudando a estratégia, amadurecendo, sentindo. Mas quando você se fala, ó, as regras hoje é assim, assim, assado, compra aquilo e vai. Aí, se você viu que, tá, não ficou tão bom, amanhã você quer ajustar, ajuste. Mas na hora que você for ajustar, você fala, ó, agora a gente vai fazer assim. E compra isso e vai. Porque esse negócio, não sei, não, vamos mudar as regras no meio do jogo, deixa tudo muito confuso. Eu acho que as coisas precisam ser claras. E o que eu percebia, que lá era claro, tanto para uma criança de 4 anos, como um adolescente de 17. Eles sabiam o que eles tinham que fazer. Eles sabiam, eles tinham feedback do se eles fizessem ou não. A gente tinha um evento, que é no final do dia, que se chama Announcement, que é basicamente dar anúncios. Mas era o evento mais esperado do dia. Pensa, o evento mais esperado do dia, se é o dia que alguém fica falando o que vai acontecer amanhã, o que aconteceu no dia, dá anúncio. Normalmente o que a gente não quer ouvir. Então, era o momento mais esperado, porque é quando eles têm feedback do quão bem eles foram, quem que tá em primeiro lugar, quem que tá em segundo, quais são os desafios de amanhã que eles já têm que meio que começar a juntar pensar aí a como galera resolver. e pensar, então amanhã eu vou começar meu dia assim, porque eu acho que aí a gente vai se dar melhor. Então, e todo mundo celebrava junto. Por mais que não fosse a sua vila que vencesse, todo mundo celebrava junto. Então, eles faziam todo dia a cabana mais limpa, porque depois eles passavam para ver quais cabanas estavam organizadas. Aí tinha troféu da cabana mais limpa. Aí e o pessoal tinha a cabana mais limpa lá no meio e todo mundo aplaudia, sabe? Nossa, cara, imagine vocês de novo, vocês são muito bons, vocês são fera, sabe? Então, tem todo esse sentimento. Isso era muito legal, sabe? De ver. E a regra era a mesma. Da cabana mais limpa, era todos os dias. Todo mundo sabia. Não existia essa. A gente não ganhou porque a gente não sabia que era para limpar com vassoura em vez de usar o... Esqueci o nome. O vácuo. O aspirador. O aspirador. Então, não, as regras eram claras para todo mundo. Então, eu acho que isso funcionava muito bem, sabe? E o pessoal comprava as regras também, porque não adianta as regras serem claras e as pessoas não comprarem. Então, eu tento fazer muito isso nas minhas aulas. Quando a gente vai combinar alguma coisa, por exemplo, as minhas homeworks, as tarefas de casa, elas são gamificadas. Quando a gente vai começar um round novo, a gente vai começar uma sessão nova, eu explico, é isso, vocês precisam fazer. Tá aqui as opções de prêmio. Qual prêmio vocês querem? Porque eu deixo eles decidir. Porque se eu escolher o prêmio, também não adianta nada, porque eles não vão estar motivados. Qual prêmio que vocês querem? A gente quer tal prêmio. Só que não é tipo, falhou, aí falhou um dia por ontem e vocês perderam. Porque senão eles vão parar de fazer. Então, é tipo assim, tem padrões. Se 90% das tarefas foram feitas, 90 para 100, vocês conseguem 20 minutos desse jogo. Não, foi feito 70% a 90. Vocês vão conseguir 15 minutos do jogo. E fez a parte de 70. Então, 10 minutos. Eles sabem que eles vão ter a premiação, mas quem que vai querer jogar 10 para jogar 20? Então, eles vão se esforçar para o 20. Então, eu acho... Muito massa. Muito massa. Alguém tá chegando, gente. Oi? Carinha amarela. Eu tô gravando aqui, filho. Dá um oi então aqui pra Andressa. Oi, hoje eu vou mostrar o meu... Não tá aparecendo, tem que dar um oi. Hoje eu vou mostrar o meu kit para eu tô gravando ver. Olha que chique. Intervenção total. Vocês Eu vou mostrar pra você. Filha, eu ainda não mostrei, eu tenho que mostrar para meus fãs. Então, aos seus fãs. Assim. Andressa, você agora é fã da Catarina.
Que legal. Meu Ó, você perdeu seus cores, tá? Ó, dá pra escolher. Que chique. O que você coloca dentro? Onde pode estar. Ah, é o divisor. Tá bom. Quer ver essa tampa? Ai, meus seguidores Manda um beijo pra preferidos. Andressa. Um beijo. Que linda. Ela chega aqui um terremoto da escola, sempre. Quer contar as coisas. Sim. Assim, ó, Andressa, para fechar, porque isso que dá prosa para mais coisas, né? Eu acho que isso que já inspira a galera a pensar, por exemplo, eu vou fazer um resuminho de coisas que eu achei muito massa. Primeiro, ajustar as idades e os desafios, né? Então, se você é prof do ensino fundamental, claro que você não vai achar uma gamificação do Google que foi pensada lá para a galera do ensino médio e tentar empurrar água abaixo para a criançada. Deve ser, mas, não funciona a gamificação. Claro, Eles têm que comprar a ideia. Conectado, Não adianta. né? As crianças querem uma coisa, os jovens querem outra. Nós, como professores e educadores, temos que ir sacando isso. Outra coisa, não é a força que vai resolver, por mais bem intencionado que você esteja, tentando fazer com que eles se experienciem em algo que você sabe que é bom, que pode até ser bom para eles. Mas você tem que trazer isso de uma maneira que os seus alunos e alunas, como disse a Andressa, comprem isso de você. Você não precisa vender para eles. Eles topam, quando você apresenta. E aqui, por favor, quem ainda não viu as aulas das técnicas executivas dentro da comunidade Game Educar. Uma aula gamificada não é uma aula expositiva, não é uma aula clássica. Você tem que usar uma estratégia, uma técnica de controle e coordenação da aula que é diferente, que inclusive é onde você abre as portas para os alunos perceberem que eles podem participar. Isso tem que, às vezes, ser dito, ser construído, ser elaborado. Senão a gamificação cai meio como uma bomba atômica e vai fazer o que uma bomba atômica faz. Estraga. Não vai gerar potência, que é aquilo que a gente quer. Então, tem que tomar cuidado. E, por último, essa tua sugestão de, olha, em vez de você escolher o prêmio, deixa a galera escolher o prêmio. Sabe? Você dá possibilidades que eles percebam que o próprio prêmio é uma conquista. É porque eles merecem, é porque eles fizeram por merecer, no sentido de participar mais, de cumprir mais, de resolver mais questões, de fazer o que precisa ser feito para que eles aprendam o que eles precisam aprender. Então, essas experiências são muito ricas. E eu acho que a gente vai ter que combinar uma outra prosa aqui, mais longa, sobre os Summer Camp, porque é genial. Não deu para falar quase nada nesse podcast. Mas também é bom para deixar uma vontade da galera, talvez a gente traga a Andressa de novo aqui para um outro podcast, para a gente falar de novo. Andressa, muito obrigado pela tua partilha. Assim, eu sinto que você curte, porque eu disse quando a gente estava começando, é uma experiência tua que é diferente da gente olhar, que a gente estava dizendo que eu brinquei, né? Olhar para os filmes e tentar imaginar. É diferente de você que viveu isso e está compartilhando com a gente. Muito obrigado por compartilhar aqui no nosso podcast para a galera, porque isso dá ideias de como usar, talvez, até por exemplo, a Catarina, que acabou de entrar aqui efusivamente, terça-feira tem um acampamento com a escola. Então, com a turma dela, na parte da tarde. Então, veja, se uma prof de educação básica ouve esse nosso podcast, né, André? Você pode ter insights, olha como é que eu posso fazer o acampamento, o piquenique com as minhas crianças, eu posso gamificar o piquenique. É isso que nós estamos dizendo para você. Né? Uma viagem de campo, você vai falar, você vai de manhã até de noite. Quantas viagens ruins eu fiz na vida com a minha escola? A gente ia lá meio que para olhar para as coisas e voltava sem entender, sem aprender nada. O professor pode ter sacadas do Summer Camp aqui para gamificar uma viagem, que vai visitar um museu, que vai visitar uma usina, que vai visitar uma barragem. Não sei o que vocês vão visitar. Mas não leve por levar. Não faça, sabe, um passeio. Faça disso um momento pedagógico. E a gamificação pode, sim, te ajudar muito a fazer com que os alunos queiram aprender nessa experiência fora da sala de aula. Eu acho genial, Andressa. Diga a tua mensagem final para a galera aí sobre o Summer Camp e sobre gamificação. Eu acho que, para mim, o mais impactante é você criar uma cultura que os alunos comprem. E se você não... mas eu não sei o que eles gostam, eu não sei o que eles vão... Pergunte. As pessoas sabem falar. E elas gostam de falar do que elas gostam. Então, eu acho que perguntar... Crie esse hábito, não só de você falar, não só de você questionar, mas, tipo, pergunte também, sabe? Faça essa troca, eu acho isso muito importante. É o que eu busco fazer com os meus alunos, e eu acho que funciona muito,
Porque, querendo ou não, principalmente crianças, hoje em dia eu vejo que elas são muito impostas às coisas, mas elas também têm vontades. Então, eu acho que a gente apreciar isso é riquíssimo. Eu tento fazer nas minhas aulas, eu vejo que tem bastante resultado. Meus alunos sempre entram antes do horário, eles não costumam entrar atrasados, porque eles sabem que ali eles vão ser ouvidos e todo mundo gosta de ser ouvido. Então, eu acho isso muito importante. Gamifique para eles, não para você. Então... Show de bola, já fica o recado, gamifique para eles. E vou te dizer, quando você gamifica para eles, a tua aula fica tão leve, porque você não precisa fazer mais força. Essa é a sacada do nosso podcast de hoje. A gamificação gera esse envolvimento voluntário. Isso está escrito em tudo quanto é livro. Compreenda isso definitivamente. Compartilhe nosso podcast, compartilhe as nossas lives e siga a gente para você ter essas sacadas todo dia, toda hora, porque a gente posta aqui todos os dias conteúdo em vídeo, conteúdo em áudio. A gente tem os posts no Instagram, posts no Facebook. Nos acompanhe. E para você não esquecer, eu vou compartilhar nossa vinheta final aqui com a programação da semana. Se você chegou atrasado, chegou da metade para frente, para você saber tudo o que rola aqui na comunidade Game Educar. Ela está aberta para você. Acompanhe os links que a gente deixa junto com o podcast. Vale a pena. Andressa, um beijo, muito obrigado. Beijo, até o próximo Game Educar Podcast. Tchau, tchau. Você quer saber tudo sobre como a gamificação na educação pode transformar suas aulas? Então acompanhe a programação semanal da comunidade Game Educar. Segunda-feira, live locomotiva. Como professores podem usar as redes sociais para decolar suas carreiras usando a gamificação na educação como diferencial. Terça-feira, Game Educar Podcast, com perguntas e respostas sobre o uso correto da gamificação na educação. Todas as suas dúvidas respondidas sem enrolação e com muito bom humor. Afinal, quem disse que aprender não pode ser divertido? Quarta-feira, programa Gamificação Passo a Passo. Só gamificações que não precisam de tecnologia ou internet e que fazem seus alunos aprenderem qualquer conteúdo em qualquer matéria. Para quem achava que só era possível gamificar online, se prepara. Quinta-feira, aulão da comunidade Game Educar. O jeito certo de dar aulas leves e dinâmicas usando a gamificação você acessa aqui. Para que aprender sozinho se você pode fazer isso na primeira comunidade de game educadores do Brasil? Sexta-feira, nesse Game Educar Podcast, tem uma análise detalhada de uma gamificação para ser inserida nas aulas que você já tem planejadas. Cada podcast desse você ganha 1 ano de aprendizagem, porque é informação privilegiada que ninguém está revelando na internet. Não perca! Tudo isso disponível gratuitamente no YouTube, no Facebook, no Instagram, no LinkedIn e nas plataformas de podcast. Inscreva-se, curta, siga e compartilhe nosso conteúdo.